Hora da análise com dois convidados mega especiais. A gente tem Bruno Rizzi, que é sócio da De Fato Inteligência Política, e Lucinda Pinto, em pé agora aqui no estúdio para conversar sobre o cenário eleitoral. Bruno, obrigado por estar aqui novamente com a gente. Eu que agradeço, Naka. Qual a tua leitura desse cenário? Lula segue liderando, aí acho que não tem novidade, mas dá para dizer que a oposição está mais robusta do que muita gente esperava? Perfeito, Naka. Bom, boa noite. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Sim, a gente vê a oposição muito mais robusta no sentido até do crescimento de Flávio Bolsonaro. Eu acho que essa pesquisa ela consolida a candidatura de Flávio Bolsonaro. E por quê? Porque mais do que os números, a gente vê que por trás dos números da pesquisa eleitoral, da intenção de voto, Flávio passou por alguns checkpoints importantes para ele continuar nessa jornada. Então, lá atrás, em dezembro, a gente viu um certo receio antes da pesquisa, que talvez Flávio não fosse competitivo. Vem a primeira pesquisa ali em dezembro e mostra Flávio, sim, competitivo. E depois desse arranque, a questão era o ponto da rejeição. Mas agora Flávio chega com a rejeição de 5% a menos. Então ele vinha com uma rejeição de 60% e reduz para 55%. O que mostra que Flávio vem conquistando aquela base, inclusive, de direita não bolsonarista. Quando a gente quebra e desmembra a pesquisa, ela mostra que aquela base de direita não bolsonarista começou a abraçar essa candidatura. E os números nos mostram que, apesar da diferença de rejeição de Flávio para Tarcísio, Flávio é 12% mais rejeitado do que Tarcísio. Tem dois pontos importantes aqui. Primeiro, Tarcísio não é tão conhecido como Flávio é. E a gente só rejeita quem a gente conhece, aprova ou rejeita. Esse é o primeiro ponto importante da gente olhar. Segundo ponto, essa rejeição, apesar dos 12 pontos, a gente vê ali, você trouxe ali, né, Naka? 5 pontos a diferença de Flávio, de Tarcísio e Lula, e 7 pontos Lula com Flávio. Na margem de erro, de 2%, estão empatados. Ou seja, essa rejeição ela não caminha para os números de intenção de voto. Podem até caminhar suavemente, mas esses 12% de diferença, o grande ponto de ser a rejeição de Flávio, o grande impeditivo, começa a cair por terra. E a gente começa a ver ver um cenário extremamente competitivo com Flávio. E mais, quando a gente compara os números, tanto Tarcísio quanto Flávio cresceram. E Lula ficou, de certa forma, estagnado. Como a gente já vem falando, as eleições prometem ser bastante animadas e bastante apertadas, como em 2022. Lucinda, por favor. Mas existe uma leitura de que para o presidente Lula, para a campanha do presidente Lula, seria melhor que fosse mesmo Flávio Bolsonaro o adversário, porque acredita-se que ele teria aí mais telhado de vidro, então que a partir de abril coisas poderiam aparecer, denúncias poderiam surgir, favorecendo aí o presidente Lula. Você acha que essa leitura está correta ou você acha que, no fim das contas, esse adversário vai ser muito mais duro do que o PT está imaginando? Te respondendo diretamente, sim, esse adversário vai ser bem mais duro do que o PT está imaginando. E te digo por quê. Realmente, o telhado de vidro de Flávio, ele já tem algumas brechas ali, né, para as pedras. Rachaduras ali, já tem umas rachaduras, já jogaram pedras e tem espaço para jogar mais pedra. Porém, no momento que Tarcísio se coloca, caso, né, se coloque, ele também tem um telhado de vidro relevante, que ainda não está exposto justamente por ele ter recuado, né, e que talvez permaneça recuado e siga com o governo de São Paulo, mas que nesse momento está recuado e a partir do momento que vier, quem for o candidato, o PT, o governo Lula, vai fazer questão de jogar pedras nesse telhado de vidro. E aí o telhado de vidro fica grande para qualquer um. Então, hoje, sim, é o melhor candidato. A visão do Palácio do Planalto é essa, que Flávio é o melhor candidato para o momento. Porém, a gente está vendo, a rejeição vem caindo, o Tarcísio será tão competitivo quanto se for candidato?
que a gente realmente não acredita e Flávio tem se consolidado, mas se fosse também teria um telhado de vidro grande. E a disputa a gente está vendo. No segundo turno, o resumo é Lula versus anti-Lula, né? Se for Fernando Nakagawa versus Lula, Bruno versus Lula, seja lá quem for, né? Fazendo essa brincadeira aqui, mas querendo dizer, é Lula versus anti-Lula. Isso não vai afetar muito. E a rejeição, ela vai caminhar junto, mas Lula também tem uma rejeição alta. Então a disputa, ela é muito acirrada e eu discordo do pensamento do Planalto de Flávio ser o melhor candidato. Eu já acho que Tarcísio pode ser até ter mais telhados de vidro por ser governador de São Paulo do que até Flávio. Agora, a gente pode... Desculpa, por favor, mas a gente pode acreditar, então, que é Tarcísio ou Flávio. Acho que isso já está consolidado. Está consolidado e mais do que isso está consolidado é uma cada vez mais caminhando para que seja Flávio, né? Só que aí o capítulo Tarcísio de Freitas ganha novos capítulos todo dia. Mas para Tarcísio ser candidato, tem algumas coisas para acontecer que são muito difíceis. Como o quê, por exemplo? Primeira coisa, Tarcísio de Freitas trair a confiança e a lealdade do clã e se colocar como candidato enfrentando Flávio é uma coisa... É o fim do mundo na relação com o clã. Né? Então seria assim, realmente seria um tiro no pé muito grande, porque Tarcísio é um cara jovem, ele tem garantido esse governo de São Paulo aqui para mais 4 anos, e ele tem 2030 pela frente que ele pode chegar e, inclusive, construir os seus apoios. Né? Ele já tem um apoio muito forte do agro, do mercado, do centrão. Então, é um risco muito grande ali para esse all-in querer enfrentar o clã Bolsonaro. E o segundo ponto, caso ele fosse o candidato ungido por Bolsonaro, isso acabaria sendo um movimento de retirar a bênção, retirar o poder daquela carta, retirar a passagem de bastão, retirar todas as falas, seria realmente tirar muito da credibilidade da família, do clã, né, para entregar isso, e mais do que entregar isso para o Centrão. Né? Então, hoje seria mais possível que ele tire Flávio e coloque Michele, num cenário aqui hipotético, e Michele nem está nessas pesquisas, por exemplo, mas assim, se fosse colocar num ranking, Michele está até acima de Tarcísio. Agora, Bruno, como que a gente avalia essa trajetória do Flávio? Porque ele se colocou como sendo um Bolsonaro comedido, né? Mais tranquilo. Vacinado. Literalmente, ele usou esse termo. Exato. E diz que vai, do ponto de vista econômico, manter a linha do governo do seu pai. E fala que, em termos políticos, em termos mais polêmicos, ele seria mais comedido. Ao mesmo tempo, ele disse há poucos dias que, se for presidente da República, colocaria o irmão, Eduardo Bolsonaro, à frente do Itamaraty. Quem que é esse Flávio que está tentando se desvencilhar do pai? Quem que é essa figura política? É interessantíssimo esse ponto, porque essa figura de Flávio é uma figura que precisa agradar aquele eleitor mais de centro, né? Até porque o centro-esquerda e esquerda já é o voto perdido, né? Então ele precisa pegar esse eleitor de centro, que é o decisor no final do dia, mas, ao mesmo tempo, ele precisa manter essa base bolsonarista de centro-direita e de direita alimentada, principalmente essa direita bolsonarista. E se ele não sinalizar com alguns movimentos para essa base bolsonarista, ele começa a perder a confiança nesse grupo que é o grande grupo que está o abraçando agora. Então, Flávio é um cara que, hoje, ele faz 7 ações para o eleitor de centro e 1, 2 ações para o eleitor mais de extrema-direita. Então, ele tem conversado com empresários, ele tem conversado com o mercado financeiro, ele tem um articulador político de campanha dele, o Felipe Sabará,
que tem feito essa articulação por ele, tem feito um trabalho de aproximar, inclusive de bancos gringos aqui na Faria Lima. Então, ele tem feito essa ação de conversar com o empresariado, o mercado e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, ele precisa alimentar essa base aqui. Então, ele sinaliza uma ação um pouco menos extrema do pai, né? E o clã, para eles, é sagrado. Lembrando, quando eu falo do clã, Michele não está nesse clã, viu? O clã é Bolsonaro e seus filhos, né? Michele não está incluída nesse clã. Então, as decisões aqui desse clã, elas vêm acima de tudo, né? E aproveitando que a Lucinda está aqui, a Lucinda é analista de economia, Lu, o que te parece um projeto econômico de Flávio Bolsonaro? Daria para, de fato, ter as premissas do pai, sendo mais comedido nos assuntos mais políticos? Te faz sentido isso? Será que será suficiente para atrair corações e mentes da Faria Lima? Pois é, a primeira coisa importante de dizer é que, de fato, o Tarcísio era primeiro apontado como candidato do coração da Faria Lima, mas esse discurso já está mudando. O mercado já está super se acomodando aí na ideia de que o Flávio ganhou aí tende a ser o preferido, né? Tende a ter vantagem. Porque ele é visto como um Bolsonaro melhorado, um pouco mais hábil ali nas ações políticas e com algum compromisso com essa agenda mais fiscalista, ele é mais liberal. Então, hoje ele agrada não só por ser um antídoto ao atual governo, que está sendo super criticado por conta de gastos, por conta de algumas posturas econômicas mesmo. Então, não só por conta disso, mas também porque ele tem feito realmente muitos contatos, tem feito interlocuções que têm agradado com essa plataforma mais de eficiência, de controle de gastos, etc. Se isso vai se concretizar, é sempre aquela dúvida, a gente já viu essa história outras vezes, mas ele vem se aproximando aí de nomes mais liberais e mais relevantes do mercado financeiro. Construindo pontes, né? Agora, Bruno, diante dessa competitividade de Flávio e desse cenário que você traçou de maneira muito clara, o que esperar para as próximas semanas? Será que o Palácio Planalto vai começar a jogar pedras em Flávio Bolsonaro e tê-lo como de fato, o rival e a partir daí tentar desgastar a imagem dele? Nesse momento, o Palácio Planalto tende a seguir a estratégia que estava seguindo, pelo menos até a volta do recesso, essa estratégia que tem sido feita de alguns ataques ainda a Tarcísio, né, minando a confiança ali em cima de Tarcísio e sinalizando algumas coisas para Bolsonaro, alguns pontos sobre Bolsonaro e seu filho. A partir do momento que volta do recesso, depois tem carnaval, aquela coisa de sair um pouco dos holofotes, e dali a pouco já é a reta final, porque ali em abril é aquele período que é o prazo, né, para Tarcísio de fato se decidir se ele segue ou se ele abandona esse barco do governo de São Paulo e vai para a candidatura ali. Mas o Palácio do Planalto tende a seguir, por enquanto, essa mesma estratégia, mas sempre pegando alguns pontos de Tarcísio ali, né? Tem várias ligações, inclusive o escândalo do Banco Master, que acaba vindo à mídia, que inclusive corrupção na percepção de problemas da sociedade cresce de novembro para cá, acompanhando o movimento do Banco Master, assim como a violência cai, saindo dos holofotes a questão da operação no Rio de Janeiro. Então, a gente vê que esses movimentos da sociedade prestando atenção, principalmente em redes sociais, acompanham esses movimentos que o governo vai querendo atacar. Então, se tem uma relação de Banco Master com Tarcísio, ele vai colocar ali uma pimentinha para explorar. Então, tem essas questões aí que vão sendo exploradas pontualmente até a gente ter o cenário de fato consolidado, porque nos permite ter essa janela de abril para a gente saber se o Tarcísio segue no governo de São Paulo ou se ele vai sair, se sair é para concorrer à presidência. E essa novela gigantesca envolvendo, inclusive, Michele, que ontem à noite repostou e está até agora dando muita discussão nas redes sociais e dentro do clã. Tá realmente a polêmica e quase um BBB da política bolsonarista aí. São dois BBBs dessa história. Bruno Rizzi, sócio da De Fato Inteligência Política. Bruno, que bom tê-lo aqui nessa quarta-feira. Obrigado por estar aqui com a gente
e pela paciência de esperar. Bruno chegou aqui, ficou esperando a hora de falar de política aqui pacientemente. E obrigado também, Lucinda, pela conversa. E que seja a primeira, assim, num trio aqui de muitas, porque os próximos meses serão emocionantes nesse BBB, verdadeiro BBB da política.